Bom dia, saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, livro de Deuteronômio, escrito por Moisés, capítulo 10. Nós vamos ler 2 versículos apenas. Toda a mensagem de hoje está baseada nesses 2 versículos, que são o 12 e o 13. Deuteronômio 10, 12 e 13. Amém? Pode começar? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Vamos ler mais uma vez? Só esses 2 versículos, 12 e o 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Oremos ao Senhor. Querido Deus, é sempre uma honra, uma alegria muito grande, um privilégio, falar da Tua Palavra. Mas ao mesmo tempo, Senhor, é uma responsabilidade muito grande também. Por isso eu peço a iluminação do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, ajuda-nos. E fala, ó Deus, a cada coração, através dessa palavra, de acordo com a necessidade de cada um, ó Deus. E daremos sempre a Ti a glória, a honra e o louvor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos celebrando hoje os 24 anos dessa igreja, Pai. E oramos, Deus, para que todos os membros dessa igreja amem uns aos outros, que sejam hospitaleiros uns para com os outros, que vivam sem murmuração. Cada um ministre segundo a força que o Senhor dá, para que em tudo o Senhor seja glorificado. E oro, Pai, para que eles possam exortar uns aos outros, edificar uns aos outros, que eles possam orar em concordância em cada área de suas vidas. Muito obrigado, Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Diga graças a Deus. Eu quero me deter um pouquinho nessa pergunta do verso 12, que Deus faz ao seu povo de Israel. Portanto, a nós também, nós somos o Israel de Deus, amém? O que é que o Senhor requer de ti, ó Israel? Por que eu quero me deter um pouco nessa pergunta? Porque normalmente nós enfatizamos muito o receber de Deus. Venha receber a tua bênção, venha buscar o teu milagre, venha buscar a tua bênção, venha para você receber. E o texto, nesse texto, Deus nos coloca numa posição de dar algo para Deus. Eu confesso para os irmãos que não é nada intencional. Justo nesse dia em que eu estou pedindo uma oferta alçada para o ar-condicionado de Cajuru. Parece que foi intencional a palavra, mas eu prometo para os irmãos, eu garanto para os irmãos que não foi.
É coisa de Deus mesmo. Deus nos coloca numa posição de dar algo para Ele. Geralmente nós focamos mais naquilo que vamos receber de Deus. Eu estou dizendo isso por mim mesmo. Eu digo nós, eu também. Muitas vezes nós focamos mais naquilo que a gente vai receber de Deus. Mas a oração, ela é uma via de mão dupla. Oração é uma via de duas mãos. Ela tem bônus, mas ela tem ônus também. E muitas vezes nós esquecemos do ônus. Quais os nossos compromissos para com Deus? Quais as nossas renúncias para com Deus? O que eu posso oferecer para Deus? Então cabe aqui algumas perguntas. Primeiro, por que é que Deus, o Deus Todo-Poderoso, faria algum tipo de exigência a nós, o seu povo? Por que o Deus que pode todas as coisas faria alguma exigência para nós que somos seus filhos? Segunda pergunta, o que exatamente Deus quer de nós? O que exatamente Deus quer de mim? O que exatamente Deus quer de você? A oração não é apenas um meio para recebermos de Deus aquilo que nós queremos. Não é só para eu pedir e receber de Deus aquilo que eu quero. A oração deveria ser também um meio de Deus receber de nós aquilo que Ele quer. E a pergunta é: o que é que o Senhor requer de ti, ó Israel? Nosso relacionamento com Deus, queridos, sempre deve ser essa via de mão dupla, de bônus e de ônus também. O mesmo ambiente de oração, em que há uma rendição para receber de Deus aquilo que queremos, esse mesmo ambiente de quebrantamento, de rendição, de pedidos a Deus, deveria ser também o mesmo ambiente de quebrantamento, de rendição, para oferecer a Deus aquilo que Ele quer de nós. Em nosso relacionamento com Deus, sempre foi assim. Nós não temos só direitos, nós temos deveres também no nosso relacionamento com Deus. E sempre foi assim desde o início. Lembram quando Deus instituiu o primeiro casal e o colocou no jardim do Éden? Deus deu direitos a eles, mas deveres também. Deus disse: olha, vocês podem desfrutar de todas as árvores, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Mas Deus fez uma restrição: desta árvore, porém, do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem tocar, porque se o dia que vocês tocarem, vocês morrerão. Deus disponibilizou tudo para eles, deu direitos para eles, mas fez uma restrição. Será essa perspectiva, será que ela está no coração de todos os cristãos? Será que essa perspectiva está no meu coração? De direitos e deveres, de a oração ser uma via de mão dupla, de um relacionamento com Deus ser de bônus e ônus também. Nós olhamos para Deus como alguém que tem um compromisso de abençoar. A maioria dos cristãos olham para Deus dessa maneira, como Deus, alguém que tem o compromisso de abençoar, de fazer aquilo que nós queremos. E por isso muitos começam e logo saem fora. Por quê? Porque vieram para Deus com essa perspectiva apenas de receber, de buscar de Deus algo, de receber, de que Deus venha fazer aquilo que eu quero,
aquilo que eu desejo. Deus venha satisfazer todas as minhas vontades. E na primeira prova que enfrenta, a pessoa se decepciona, fala, mas não é isso que eu queria. Eu vim para a igreja, eu vim buscar Deus, mas eu não vim para isso. E na primeira prova, na primeira tribulação, já sai fora. Por isso muitos começam bem e logo param. Porque faltou esse entendimento. Por isso Oséias 4:6 diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Faltou esse conhecimento, faltou esse entendimento. Porque começou olhando somente para o bônus. Somente para aquilo que Deus poderia dar, por aquilo que Deus poderia fazer, para um Deus que atenderia todas as suas vontades. E à medida que nós crescemos na fé e no conhecimento, no entendimento das coisas de Deus, nós vamos então entendendo, à medida que vamos crescendo no conhecimento da palavra, nós passamos a entender que não há só direitos para nós. Nós vamos entendendo que há deveres também para nós. A Bíblia diz que o homem tem o privilégio de viver com Deus, de se relacionar com Deus, como um relacionamento de uma aliança. E uma aliança, aqui está uma aliança, ela tem dois lados. Ela tem direitos e ela tem deveres. Então nós temos esse privilégio de nos relacionarmos com Deus em um relacionamento de uma aliança. E uma aliança envolve compromisso das duas partes. Sempre foi assim, desde o início. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 34, verso 10. O Senhor Deus disse a Moisés: Moisés, eu estou fazendo agora uma aliança com o meu povo. Na presença deles farei maravilhas, como nunca foram feitas em toda a terra, em nenhuma nação. Desde o início, Deus propôs para nós esse relacionamento de aliança. Eu estou fazendo uma aliança com meu povo, Israel, e farei maravilhas na presença deles, como nunca se fez em nenhuma outra nação. Eu pergunto, está se cumprindo isso? Claro que está. Basta olharmos para Israel. Está se cumprindo isso daqui. Um país pequenininho, com uma extensão mais ou menos do tamanho do estado do Sergipe, do nosso estado do Sergipe, que precisa ter um exército, e é o exército mais bem preparado do mundo. Deus levanta uma das maiores nações, se não a maior, Estados Unidos, para ser aliada de Israel. Em Israel, até as moças, quando completam 18 anos, são convocadas ao exército. E o sonho de grande parte do mundo, quase o mundo todo, é banir Israel do mapa. Nunca conseguiu, nunca fez, nunca vai fazer. Porque a força de Israel, o poder de Israel não está no poderio bélico de Israel, mas nessa palavra, nessa aliança de Deus com Israel. Está escrito. E por que Deus disse: benditos os que te abençoarem, Israel, e malditos os que te amaldiçoarem? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Deus disse, está escrito aí, o Senhor disse a Moisés: estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Moisés, que é o meu povo. Na presença deles farei maravilhas, como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma outra nação. Por causa dessa aliança, Deus guarda Israel
Deus protege Israel. E quem mexer vai levar chumbo. E nós, sendo estrangeiros, fomos inseridos, pegamos uma carona nessa promessa, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Fomos inseridos, somos o Israel de Deus. Somos o povo de Deus. Temos essa mesma aliança com Ele, a mesma aliança que Ele fez com o povo de Israel, tem conosco também. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 10, a Bíblia diz: vós sim, que antes não erais povo, eu e você, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Glória a Deus. Povo de Deus que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançou a misericórdia. Então, nesse aspecto, queridos, o nosso relacionamento com Deus, precisamos entender que Deus tem o direito de pedir algo para nós que Ele quiser. Deus tem o direito de pedir, de exigir de nós. Amém? Porque esse relacionamento de aliança demanda direitos e deveres. É sempre uma via de mão dupla. É um relacionamento de aliança mesmo. Bônus e ônus. Compromisso das duas partes. Glória a Deus. Ele é o Senhor. Embora haja esse compromisso, esse relacionamento de mão dupla, embora esse compromisso aí de Deus exigir de nós o que Ele quer, e nós também temos direito de pedir, isso não significa que estaríamos em pé de igualdade. Temos que lembrar desse detalhe também. Embora haja esse direitos e deveres, nós não estamos em pé de igualdade. Amém? Ele é Senhor, ou seja, Ele é dono. Senhor significa dono absoluto. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é Senhor. Isso demanda obediência, quebrantamento, humilhação, submissão. Embora haja esse compromisso das duas partes, não quer dizer que nós estamos em mesmo pé de igualdade. Ele é o Senhor, Ele é o dono, e nós somos os servos. Por isso Jesus diz em Lucas, no capítulo 6 e no verso 46: por que é que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando? O que Jesus está dizendo com isso? É incoerente vocês me chamarem de Senhor, mas não fazem aquilo que eu mando. Vocês me chamam de Senhor, mas vocês querem viver do jeito de vocês. Eu pergunto, está diferente hoje? Não. Infelizmente não. Há muitos que dizem que Jesus é o seu Senhor, mas querem viver do jeito que querem. Querem ser cristãos do jeito que acham que deve ser. Queridos, na boa, não estamos aqui atrás de uma intervenção, apenas uma intervenção de Deus. É verdade ou não é? Não viemos aqui apenas atrás de um favor de Deus. Nós queremos um relacionamento com Deus exatamente como Ele espera. Não viemos aqui em busca do que Ele pode fazer por nós. Não viemos aqui por causa de algo que nós estamos querendo. Não, nós queremos um relacionamento com Ele de acordo como Ele quer. É isso. Se Ele quiser nos abençoar, se Ele quiser nos dar mais e mais, glória a Deus. Se Ele não quiser,
Glória a Deus. Precisamos ter esse entendimento. Esse relacionamento de aliança é isso. É compromisso das duas partes. Envolve quebrantamento porque Ele é Senhor. Submissão nossa porque Ele é Senhor. Ele é dono absoluto nosso. E nós somos servos dEle. Davi entendeu muito bem isso. Quando ele escreveu o Salmo 40, ele diz assim, no verso 8: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Agrada-me. Me alegra fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Esse é o âmago da questão. Esse é o ventre da questão. Esse é o centro da questão. Alegra-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Dentro do meu coração está a tua palavra. Nós queremos isso, interagir com Ele da forma correta. Eu não quero vir a Ele só porque eu estou precisando de algo. Eu quero me relacionar com Ele de uma forma correta. Nesse relacionamento de aliança que Ele propôs, que Ele instituiu, que Ele estabeleceu. Está escrito, disse para Moisés: Moisés, vou fazer essa aliança com o meu povo. Vou fazer maravilhas diante deles. E Ele está fazendo mesmo. Amém? Ele está fazendo. Voltando para o texto, os 2 versículos que nós lemos. O que especificamente Deus requer de nós? Essa é a pergunta. Primeiro, diz aí no verso 12: que temas ao Senhor teu Deus. Diga: temer o Senhor meu Deus. Segundo, que andes em todos os seus caminhos. Diga: andar em todos os seus caminhos. Terceiro, que ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Isso significa amar e servir a Deus com toda a intensidade. Diga: amar e servir a Deus com toda a intensidade. Erroneamente, muitos pensam que temor a Deus implica em medo de Deus. Especialmente quando olhamos para o Antigo Testamento. Muitos pensam que temer a Deus é a primeira coisa que Ele requer de nós, que temas ao Senhor teu Deus. Muitos pensam que isso implica em medo, como se no Velho Testamento, do Velho Testamento para o Novo Testamento, Deus mudou. Deus se converteu daquele Deus rigoroso, daquele Deus que executa juízo do Antigo Testamento, mudou para o Novo Testamento para um Deus que é amor, que é bonzinho, que é cheio de graça, como se houvesse alguma possibilidade de alguma mudança em Deus. Isso foi muito difundido no 2º século, quando apareceu um sujeito chamado Marcião. Não sei de onde veio esse sujeito, Marcião. Ele divulgou para todo lado que essa teoria, essa tese, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus cruel, um Deus rigoroso que executa juízo, e o Deus do Novo Testamento é um Deus da graça, o tempo da graça e o tempo do amor. Então ele criou o marcionismo, a seita do marcionismo, porque ele se chamava Marcião, espalhou isso, isso pegou e muitos colocaram isso na cabeça, como se Deus do Velho Testamento fosse um Deus diferente do Novo Testamento. Aquele Deus mau, aquele Deus severo do Antigo Testamento, não é o mesmo Deus de amor do tempo da graça do Novo Testamento. Em Malaquias, é bom lembrar disso, a palavra de Deus em Malaquias, no capítulo 3, do verso 6, diz assim:
Eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Em Tiago, capítulo 1, verso 17, diz: nele não há mudança e nem sombra de variação. Não há nem pensar, nem sombra de variação, de mudança em Deus. Então, surgiu essa ideia de um Deus severo do Antigo Testamento, diferente de um Deus bonzinho do Novo Testamento. Por quê? Lá em Gênesis, precisamos voltar um pouco para Gênesis, lá no comecinho, no capítulo 7 de Gênesis, a Bíblia diz assim: quando Noé preparou a arca, seguindo todas as orientações que Deus deu a ele, e quando todos entraram na arca, o Senhor Deus fechou a porta. Todos quem entraram na arca? Todos os animais, um casal de cada espécie, além da família de Noé. Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras, 8 pessoas. Então diz lá em Gênesis 7,16: quando todos entraram na arca, o Senhor fechou a porta. Teve início então ao dilúvio. E o Antigo Testamento é conhecido como o tempo da lei. Mas com a morte de Jesus na cruz do Calvário, o sepultamento de Jesus, a ressurreição do Senhor Jesus, passaram a proclamar o tempo da graça, que nós chamamos o tempo da graça. Estamos vivendo, falamos isso constantemente, estamos vivendo o tempo da graça, é chamado isso. Mas, como se a graça de Deus fosse uma permissão para pecar, muitos pensam assim: não, estamos no tempo da graça, e o Deus do tempo da graça é um Deus muito bom, é um Deus bonzinho, Ele é amor, Ele é pura graça. Como se a graça de Deus fosse permissão para pecar. Não, eu posso pecar hoje, amanhã eu confesso, depois de amanhã eu torno a pecar. Deus é bom. Deus é bom, Deus vai me perdoar. E assim vão. Por isso Judas, não o Iscariotes, não o traidor, mas o Judas, irmão de Tiago, escreveu aquela carta de um capítulo apenas, antes de Apocalipse. E no verso 4 desse único capítulo, Judas escreveu o seguinte: certos indivíduos se introduziram com dissimulação, ou seja, com disfarce, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus. Olha para você ver. Ele escreve essa carta, então, combatendo essas heresias de que o Deus do Velho Testamento era um Deus rigoroso, um Deus que executa mesmo o juízo, e o Deus do Novo Testamento não é o Deus da graça. Então ele diz: certos indivíduos se introduziram com dissimulação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de Deus. Esse é Judas, a carta de Judas, que não tem nada a ver com Judas traidor. Esse Judas é meio irmão de Jesus, porque o pai dele era irmão de José e a mãe dele era prima de Maria. Então ele é meio irmão de Jesus. Escreveu a carta de Judas, um capítulo apenas, uma carta tremenda, uma meditação que você faz ali, você fica maravilhado com essa palavra. Então está combatendo essa heresia, como se Deus pudesse mudar, como se Deus fosse diferente do Antigo e do Novo Testamento. E negam, ele termina assim: e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, sempre que a palavra de Deus
fala de temor. Sempre que aparece temor na Bíblia, significa reverência a Deus, respeito a Deus e nunca medo de Deus. Não precisamos ter medo da pessoa de Deus. Alguns interpretam como medo. E porque interpretam temor como medo, vivem aterrorizados de Deus. Não precisamos ter medo de Deus. Não precisamos ter medo da pessoa de Deus. Você vai indo numa via, você vai indo com seu carro numa rodovia ou numa rua, e você se depara com uma blitz. Você está tudo certinho. Você vai ficar com algum medo de alguma coisa? Nada. Você vai ficar com medo se tiver alguma coisa errada. É assim que funciona. Sempre a palavra de Deus, temor na Bíblia, significa reverência, respeito a Deus. Aonde está a ênfase do medo? A ênfase do medo está na desobediência. Do que é que eu devo ter medo? Eu devo ter medo das consequências da minha desobediência. É disso que eu devo ter medo. Ao mesmo tempo, nós sabemos que o mesmo Deus da graça, o mesmo Deus do Novo Testamento, que não é diferente do Velho, o mesmo Deus de amor, o mesmo Deus de misericórdia, vai julgar cada um de nós. Isso também não podemos esquecer. O mesmo Deus de amor vai julgar. Mateus capítulo 12, verso 37. Jesus diz assim: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. É muito sério. Pensa. Porque pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. O mesmo Deus de amor, do tempo da graça que estamos vivendo, o mesmo Deus de misericórdia, vai julgar cada um de nós. Bem, já vimos então, em primeiro, Deus requer de nós que temas ao Senhor teu Deus. Segundo lugar, que andes em todos os seus caminhos. A ideia aqui é de um trilho. Que andes em todos os teus caminhos, a ideia é de um caminho determinado por Deus. Isso pressupõe o caminho de Deus, o caminho definido por Deus. Que andes em todos os seus caminhos. Queridos, a Bíblia fala das pessoas que pecaram como pessoas que escolheram o seu caminho. Pode observar, sempre a Bíblia fala de pessoas que erraram, que pecaram, que caíram, porque escolheram os seus próprios caminhos. Isaías, por exemplo, diz, no capítulo 65, no verso 2, o Senhor dizendo assim: estendi as mãos todo dia a um povo rebelde. Estendi as mãos de vez em quando? Não. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, segundo os seus próprios pensamentos. Quando Deus diz, um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, segundo os seus próprios pensamentos, Ele está dizendo, pessoas que andam por caminhos que escolheram, fizeram as suas escolhas. Ah, cuidado, hein? Deus vai te mandar para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Todos os dias tem gente indo para o inferno, mas eles vão para o inferno porque escolheram aquele caminho, deliberadamente vão. Glória a Deus. Precisamos entender, queridos, que Deus estabeleceu um padrão desde o início. Ele criou um padrão, deixou um padrão para nós, estabeleceu um padrão para nós. Isaías,
no capítulo 35, no verso 8, diz assim: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. Está falando agora do contrário do mau caminho. Deus dizendo: ali haverá bom caminho, caminho que se chamará caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará. O imundo não passará por esse caminho. Esse caminho, chamado caminho santo, será só para o povo de Deus. Mas quem quer que por ele ande, não vai errar, não vai se dar mal. E quando Deus diz, quem quer que por ele ande, isso está dizendo que Deus não faz restrições. Quem quiser andar por esse caminho, não errará, nem mesmo o louco. Algumas versões dizem, nem mesmo o tolo. Ou seja, é um caminho que está disponível a qualquer um. Ao branco, ao negro, ao amarelo, ao pobre, ao rico, ao drogado, à prostituta, ao viciado, ao criminoso. Qualquer que ande por ele. Qualquer pessoa que saia dessa vida de erro, do pecado, do caminho ruim, e venha para esse caminho bom, esse caminho santo, se torna povo de Deus. E vai andar por ele. O perverso não andará por ele. Está dizendo aqui. O imundo não passará por esse caminho, não. Apenas o povo de Deus. Diga graças a Deus. No Novo Testamento, queridos, esse vocabulário continua em Jesus. Quando ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a vida. Amém? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Bem, em primeiro lugar, Deus requer de nós que temas ao Senhor teu Deus. Segundo, que andes em todos os seus caminhos. A ideia de um trilho, né, de um caminho estabelecido por Deus. Em terceiro lugar, que ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, ou seja, com toda a intensidade. Você poderia perguntar assim, mas escuta aqui, pastor, é possível servir a Deus sem amar? É possível servir a Deus sem amar a Deus? E a resposta é sim. É possível alguém servir a Deus sem amar a Deus. Mas é impossível amar a Deus e não servir a Deus. É possível servir a Deus sem amá-lo, mas é impossível amá-lo sem servi-lo. A Bíblia confirma isso para nós. Em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 2, a Bíblia diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ou seja, ao pastor da igreja em Éfeso escreve o seguinte: conheço as tuas obras, serviço. Conheço o teu labor, serviço árduo. Conheço a tua perseverança. Olha Deus dizendo, eu estou vendo o teu serviço, o teu labor, a tua perseverança. Mas aí no verso 4 ele diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Está servindo, está trabalhando para Deus sem amor. Tenho visto as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E quando chega no verso 5, ele diz assim: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. O que é candeeiro? Candeeiro é a igreja, simboliza a igreja. No primeiro capítulo de Apocalipse, João teve a visão de 7 estrelas e 7 candeeiros. E o anjo então explicou para ele: olha, as 7 estrelas simbolizam, as 7 estrelas simbolizam a mensagem
de Deus. E os 7 candeeiros simbolizam a igreja. 7 estrelas, o mensageiro, a mensagem. 7 candeeiros, a igreja. E Deus está dizendo, olha, se você não se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Ou seja, se você não se arrepender, a igreja que eu confiei a você, eu vou tomar de você e dar para outro. É exatamente isso que Deus está dizendo. Se você não fizer o trabalho movido pelo amor, eu dispenso o teu trabalho. Ou o seu serviço tem que ser uma expressão de amor, ou eu não preciso do teu serviço, eu não quero o teu serviço. Exatamente isso que Deus está dizendo. Bem, isso foi para a frase primeira. É possível servir a Deus sem amá-lo? É. E para a frase segunda, vamos para ela agora. É possível amar a Deus sem servir? Não. Em João, no capítulo 21, do 15 ao 17, Jesus confronta Pedro, o apóstolo Pedro, com 3 perguntas. Na verdade, a mesma pergunta 3 vezes. Primeira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? E Pedro responde: Senhor, sim, tu sabes que eu te amo. Pedro, então apacenta os meus cordeiros. Você me ama? Apacenta meus cordeiros. Segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro fica triste porque o Senhor perguntou já pela terceira vez. E Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus então diz: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus dizendo: Pedro, se você me ama mesmo, não vamos deixar isso só numa declaração verbal. Se você me ama, Pedro, bora demonstrar isso com trabalho, com serviço. É impossível amar a Deus sem servir. Até as crianças. Esses dias uma criancinha lá em Cajuru, a Mileninha, disse para a pastora: pastora, e a pastora sempre observou que isso acontece aqui também e lá também. A Ariane também já observou isso. Termina a aulinha delas, elas querem colocar tudo no seu lugar. E a menininha lá de Cajuru disse para a pastora: pastora, precisamos dar uma arrumada nessa sala. Precisamos fazer alguma modificação aqui, dar um... O que é isso? É o desejo no coração de servir. Quem ama vai querer servir. Alguém pode servir a Deus sem amor. Isso pode. Mas amar a Deus sem servir não pode, é impossível. Quem ama verdadeiramente quer agradar o Senhor, quer fazer algo para o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então nós entendemos que o critério para servir Jesus, esse é o critério para servir Jesus, tem que amar. E a exigência para sair é se faltar o amor. Se faltar o amor, exigência para sair. Estou falando a palavra de Deus. Se não te arrepender, se não voltar à prática do primeiro amor, eu virei, moverei de ti o teu candeeiro. Eu vou tirar a igreja que eu confiei para você. Se o teu trabalho não for uma expressão de amor, eu dispenso o teu trabalho. Eu não preciso do teu trabalho. Deus não precisa do nosso trabalho. Ele é Deus. Ele não quer esse relacionamento de ai, tenho que fazer para Deus. Se eu amo a Deus, eu vou querer de todo o coração e de toda a alma dar o melhor para Deus. Amém? Resumindo, em primeiro lugar,
temas ao Senhor teu Deus. Em segundo lugar, andes em todos os teus caminhos. Em terceiro lugar, ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, em nome de Jesus. Nós é que inventamos coisas, criamos coisas. Não, porque a minha igreja, eu sou da Assembleia. A minha igreja Assembleia, você tem que ver. Não, eu sou da congregação. A minha igreja é a congregação. Não, eu sou da Universal. A minha igreja é a minha igreja universal. Rapaz, você tem que ver a quadrangular. Que igreja? Não, eu sou adventista. Não, aqui nós é tudo batista. Aqui eu sou batista. Não, presbiteriano, metodista. Tudo bobagem. Somos todos filhos do mesmo Pai. Iremos para o mesmo céu. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tema sempre ao Senhor. Continue temendo ao Senhor teu Deus. Que você continue andando sempre em todos os caminhos do Senhor teu Deus. Que você continue amando e servindo o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E que você e toda a tua família possa ir para o céu em nome de Jesus. Right? Vamos orar. Oh Deus querido, graças por essa palavra. Graças por esse momento de meditação. Graças porque tua palavra habita no meu coração, Senhor. Oh Pai Santo, toca em cada coração. Desperta aqueles que estão dormindo. Desperta o que está desanimado. Toca no coração do que desistiu, do que desanimou, se perdeu pelo caminho. Pai Santo, em nome de Jesus, ministra, Senhor, a tua palavra com alegria. Quero ministrar sempre, Senhor, segundo a força que o Senhor mesmo dá, segundo a unção e o poder que o Senhor mesmo dá, Pai, para que em tudo o Senhor seja glorificado em primeiro lugar sobre todas as coisas. Oh Deus, oro mais uma vez por cada membro dessa igreja, pelos que têm perseverado, para que possam orar em concordância uns aos outros, permitindo que a alegria do Senhor seja a força deles, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que a tua paz domine o coração de cada um deles, que nenhum se perca. Oro também por aqueles que não estão mais conosco, que um dia congregaram conosco, oraram conosco, desfrutaram da tua presença conosco, experimentaram o teu poder neste lugar de cura, de transformação, mas não estão mais conosco, Pai. Onde estiverem, eu oro por eles, Deus, que sejam ungidos com óleo fresco. Ó Deus, o Senhor venha satisfazer as suas vidas com bens. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Damos a Ti, Senhor, toda honra, toda glória. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Pai, coloca o Teu perdão sobre a vida de cada um dos membros dessa igreja. Coloca um cerco de proteção ao redor deles, de cada família, Pai. Muito obrigado. Ao redor de todos aqueles que têm buscado ao Senhor, têm se quebrantado, se humilhado na Tua presença. Eu Te agradeço, Senhor, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor de cada um deles e os livra de todo mal. Graças Te damos, louvores Te damos, em nome de Jesus. Amém. Graças, Pai, por tudo, especialmente por mais um ano da igreja. Pai, oro por aqueles que o Senhor usou há 24 anos atrás para iniciar esse trabalho. Oh Deus, muitos já não estão mais no meio de nós. Muitos ainda estão. Oh Pai Santo, muito obrigado, Senhor. Eu não sou digno de nada, não mereço nada, mas o Teu amor me constrange. A Tua graça me alcançou. Louvado seja o Teu nome.
A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, agora e sempre. Amém. Aplauda ao Senhor, dá glória a Deus. Amém.